Conheci Satanás, os seus anjos, a sua estrutura, tantos anjos de Deus também conheci, vi-os, mas existe algo extraordinário somente em Jesus. Como que você se envolveu no satanismo e como que você se tornou um cristão? A princípio, pela graça de Deus, tenho narrado sempre de que a história tem, quando nós estamos a contar esse testemunho, ele tem a introdução, que é o momento, a vida antes do encontro com Cristo, o momento do encontro com Cristo e a vida depois do encontro com Cristo. Ah, eu sempre tenho dito, eu não me envolvi diretamente, eu não me entreguei lá. Não foi como se fosse alguém que queria fazer parte. Existem muitas pessoas atualmente por necessidades, eles vendem as suas almas, principalmente nossos irmãos do Ocidente, eles vendem as suas almas e, em resultado, recebem poder, fama e dinheiro. Mas para nós aqui em África, na sua maioria, entregam as suas almas, também vendem as suas famílias ou membros das suas famílias para terem riqueza e fama. Essa não é a minha questão. Desde o princípio, os meus antecedentes, nesse caso, meus avós, eles já eram. O meu avô, na parte paterna, que é o pai do meu avô, que é o pai do meu pai, já era regedor. Regedor, para nós aqui em África, é chefe dos chefes tribais africanos. Cada comunidade tem um chefe tribal, como se fosse para os nossos irmãos do Ocidente e todos que vivem em outros continentes, chamam administrador. Administrador ou prefeito de uma determinada área. Imaginemos São Paulo é uma província, é um estado. É um estado. E dentro desse estado tem distritos ou municípios. E esses municípios têm administradores que representam o prefeito naquela área. Ou o governador naquela área, que representa também, por sua vez, o presidente. Então, para nós aqui em África, temos como, além do governo, temos também as comunidades que são organizados ou administrados por chefes tribais africanos, que são conservadores da tradição nossa africana, da nossa cultura. E para ser um chefe tribal africano, você tem que ter poder. Esses poderes que nós estamos a falar tem que ter poderes espirituais. Para ter poderes espirituais, você tem que entrar em comunicação com o espiritual, com a dimensão espiritual, ou com os espíritos, para que eles te deem o poder de te protegerem dos outros que são de outras comunidades, para não invadirem a tua comunidade e para você defender os seus, o teu território. É nesse sentido. Então, meu avô era chefe destes, era o chefe máximo, o conselheiro máximo destes. Quer dizer que tem que ter mais ainda do que ele. E o seu nível tem que ser ainda superior dos outros. Então, estamos a falar em Angola. Isso aconteceu, essa história é real, aconteceu em Angola. Angola é o país de África, na província do Uís. Uís, nós chamamos aqui de província, mas para os nossos irmãos brasileiros chamam de estado. Nós aqui chamamos de província. Angola tem 18 províncias ou 18 estados. Das 18, estamos a falar da província do Uís. A província do Uís, dentro dessa província, a província tem 16 municípios. Dentre os 16 municípios está Cangola. Antigamente era chamado Cangola. Atualmente, o novo mapa geográfico trocou o nome. Agora é Alto Cauale, no município de Alto Cauale, na comuna do Bengo. Nós estamos a falar de comuna do Bengo e bairro do Bengo, onde essas coisas todas aconteceram. Se alguém tiver o privilégio de que um dia podemos chegar lá, vamos mostrar onde tudo começou. E o pessoal de lá, os adultos ainda conhecem. Uma vez eu me lembro, até estava a contar numa igreja adventista na cidade de Luanda, eu ao contar a minha experiência dentro da nossa igreja adventista, um ancião lá levantou e disse, pastor, chamou o pastor distrital, o pastor da igreja, que era o meu amigo que me convidou para testemunhar, ele disse, olha, o senhor que ele está a falar, o soba que ele está a falar, eu conheci pessoalmente. Eu conheci esse senhor. É exatamente o que ele disse. Ele era mesmo assim.
Eu disse, louvado seja o nome de Deus. Assim mesmo. Se tivermos dúvida, é exatamente a mesma história que estamos a contar acerca dele. Vamos encontrar os mais velhos que nos conheceram, que nos viram crescer, eles vão testemunhar isso. Isso não é novidade para eles. Então, lá, esse velho chama-se Velho Bengo. Mas por que era o título? Velho Bengo é o título. Por causa do rio maior que estava lá, que cobre aquele município, ou aquele distrito. Rio Bengo. Então, o soba máximo, ou o chefe máximo da tradição, lhe deram título de soba, ou soba, nós chamamos aqui, é o título que nós chamamos aos chefes tribais africanos, Bengo. Mas o seu nome era Estevão Mondo. Mas é mais conhecido até agora, é mais conhecido por Velho Bengo. Se chegares lá e perguntar quem é o senhor Estevão, nunca vão ouvir. Mas se perguntar quem é o Velho Bengo, eles vão lembrar. Conhecemos esse rei, esse chefe. Ele era sacerdote. Ele era sacerdote satânico. Era conselheiro-chefe da comunidade no santuário oculto. Ele era o sacerdote, era o conselheiro, era o máximo daquela área, daquele distrito. E sendo ele o máximo, ele recebe uma entidade, um anjo, da parte de Lúcifer chamado Asbad. Este anjo é um ministro, conselheiro, que fica ao lado de Satanás, apareceu, é o conselheiro-chefe, apareceu ao meu avô chamado Velho Bengo, aquele que é o sacerdote, que era sacerdote satânico, dizendo, olha, a partir, porque a minha mãe tinha dificuldade, de tanta história que eu já contei, a minha mãe tinha dificuldade de ter filho. Então, este anjo aparece dizendo, olha, nós temos a solução, o mestre, é só para dizer que todos os atributos que os cristãos dão a Jesus, eles dão a Satanás. É só para dizer assim. Satanás que quer dizer advogado de acusação. É nesse sentido aí. Então, ele aparece anunciando de que, ao meu avô em particular, de que a partir do ventre da tua filha vai sair alguém que vai representar, será um príncipe que vai representar não somente a tua tribo, mas também vai representar a província em vários lugares no nosso mundo. Estamos a falar do mundo secreto, da sociedade secreta. Ele será um príncipe e vamos lhe dar privilégio para que ele seja um instrumento na nossa mão. Tem muitas coisas que ele falaram lá, que se falou, quem contou isso foi o mesmo meu avô, porque ele foi meu amigo, tornou-se um amigo pessoal. E de lá, a partir de lá, o tempo foi passando, ele apareceu outra vez, mesmo o anjo apareceu ditando as regras quando eu estivesse no ventre da minha mãe, o que a minha mãe tinha que comer, e depois de eu nascer, que tipo de alimentação eu teria que comer. Eles ditaram todas essas regras. Depois de muito tempo, eu nasci na província de Luís, na província de Luanda, nesse caso, porque meus pais se deslocaram e foram obrigados a abandonar a província do Luís por causa da guerra civil que estava naquela época, que decorria naquela época, a guerra entre os dois partidos, a guerra civil que matou muita gente, eu descrevo isso até no livro, foram para a província de Luanda, que é a capital, que era o lugar mais seguro na época. E lá eu nasci, na província do na província de Malange, na província de Luanda, capital de Angola, no bairro da Boa Vista. Até agora esse bairro continua, mesmo Rua Comandante Kimaquenda. Uh, Antigamente era o município das Ingombotas. Município das Ingombotas. Atualmente é o município de Luanda, distrito das Ingombotas. É lá onde eu nasci. E depois um anjo aparece anunciando ao meu avô, dizendo, olha, ele não pode crescer entre a população, entre a massa popular. Ele tem que crescer num lugar isolado. De lá, aos meus 9, eu lembro, me conta, 9 a 10 meses, a um ano, eu fiquei gravemente doente em Luanda.
Foi-se a muitos hospitais, não conseguiram. Então, os anjos falaram ao meus avós para que a minha mãe viajasse para a província do Uís. E lá por onde viajou, os anjos apareceram novamente e disseram: olha, tem que crescer na fazenda. Essa fazenda que estou a falar neste momento, a fazenda está no Rio Quitoa. Rio Quitoa é um rio que está dentro da fazenda do meu avô, que eu estou a referir. Até agora esse rio existe e esse espaço existe. Só que já não pertence a nós, foi vendido por causa das circunstâncias da vida, mas a fazenda existe, o rio existe. O caminho ainda para chegar até lá está aberto. Porque eu me lembro, também estava a falar, foi mês passado, mês de setembro, que eu estava na província de Malães, eu a contar a mesma experiência, um amigo pastor convidou-me, eu estava a falar, eu disse, eu citei eu disse, oh, eu conheço esse rio, eu conheço esse local, que está, exatamente o que estás a falar, é assim mesmo, disse, louvado seja o nome de Deus. Porque quando estamos a falar e aparece alguém dizendo, isso é verdade, no sistema, louvado seja o nome de Deus. Para que as pessoas que estão ao redor não possam dizer, não, ele está em mentir, ele está a inventar. Então, esse rio existe e lá cresci só em companhia dos anjos. E os funcionários desta fazenda, era uma fazenda muito linda na época, os funcionários eram pessoas compradas. Eu descrevo isso no livro, eram pessoas compradas por dinheiro de espiritualismo, ritualismo. Então eram pessoas que trabalhavam lá como escravas. E os anjos lá apareciam, falavam comigo, se transformavam em várias formas. Fui educado lá a partir dessa educação. Fui educado pelos anjos, porque lá só podia ver meus avós, nesse caso, que eram da cultura, da tradição, e nenhuma outra pessoa, nem a minha mãe, nem o meu pai biológico podiam me ver. Todos aqueles que não faziam parte do sistema não podiam me ver. Eu tinha que ser educado de uma forma, eu descrevo lá no livro, até omito, retiro algumas palavras, retiro algumas coisas que não dá para falar lá por causa do. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir isso, então não escrevi, não pus lá no livro. E tem coisas que não dá para falar ao público porque nem todo pessoal está preparado para ouvir algumas coisas, algumas verdades. Então fui educado e depois, só que ao crescer, depois de lá, eu fui levado para agora a cidade, no bairro onde estava o pessoal normal, e eu via o trabalho das pessoas espirituais, principalmente no período noturno, a deslocarem-se de um lugar para outro. Eu via porque tinha visão espiritual, eles tinham aberto os meus olhos para observar o mundo espiritual, aquilo que o ser humano normal não pode ver, então eu podia contemplar. De lá, fui para a província de Malás, nesse caso, na província do. Estou a falar muito Malás porque estava em Malás o mês antepassado, realizar algumas conferências e tal. Ficou na boca. Província de Luanda, a capital de Angola. Lá, voltamos, comecei agora a realizar algumas atividades e viajar também. Meu primeiro encontro foi na ilha de Luanda. A capital de Angola tem uma ilha muito conhecida, Ilha de Luanda. Quem chegar lá e perguntar a história da Ilha de Luanda, vão dizer que é o centro do ritualismo espiritual em Luanda, na capital. É lá na ilha. Então fui para lá, fui apresentado pelo chefe da área, apresentou-me, até o anjo que me apresentou a ele, e ele apresentou-me aos da comunidade que estavam lá representados. Estamos a falar de pessoas importantes no meu país e na capital, que estavam lá reunidos. Fui apresentado como alguém que está a aprender, um príncipe que veio daquele local, e ali começamos as atividades. Atividades essas, gostaria de criar curiosidade. Algumas estão no livro. Procura ter o livro, vais encontrar algumas atividades. Nem todas eu descrevo. Descrevo só um pouquinho, por causa de. E também vamos descrever mais o segundo volume, que vai dar continuidade de coisas, vai dar continuidade da minha vida atual e da batalha que tenho enfrentado com, apesar de estar com Cristo, só quais são as circunstâncias. Porque apesar de estarmos com Cristo, não quer dizer que estamos livres de tudo. As tentações continuam e vão continuar até a nossa morte. Só vão parar quando nós morrermos.
Mas existia um vazio dentro de mim. Eu tinha quase tudo. Isso é que todo mundo, todos aqueles que estão chamados para ser príncipe, aqueles que você vê, alguns que se vendem as suas almas, são famosos, têm tudo, muito dinheiro, são ricaços, magnatas, mas todavia há algo que o ser humano não tem lá. Chama-se o vazio existencial. Você tem tudo, está dormindo na melhor cama do mundo, cama confortável, até casa. Tem pessoas aqui no mundo, tem pessoas, eu pisei casas em que o chão é de ouro, o chão é de ouro, a cama é de ouro, a cama e o quarto, tudo que está ali é de ouro, é banhado de ouro. É só para dizer que existem pessoas ricas, que nós às vezes não imaginamos. Então, só que quando está dormindo na melhor cama, na cama mais cara, existe algo, o vazio existencial. Não há paz. Você não é livre em fazer o que você quer, nem pensar o que você acha que tem que pensar. Ali estavam os problemas, onde começou. Eu fazia todos os rituais, eu nasci naquele sistema, cresci naquele sistema, mas eu tinha um espírito frio, escuro e vazio. Algo faltava, algo dentro de mim faltava. Eu fazia tudo, mas nada, alguma coisa faltava dentro de mim. Eu estava incompleto. Eu via pessoas a morrer, realizávamos os rituais, tínhamos várias viagens, eu viajava em qualquer momento que eu quisesse, ou em qualquer momento, em qualquer lugar que ele quisesse que eu chegasse lá. Era transportado ou viajava mesmo de qualquer forma, da forma que eu quisesse. E tinha quase tudo, mas não tinha felicidade, não tinha paz interior. Isso é que incomodava meu interior. E quando via, depois de começar a crescer e ver as coisas, comecei a questionar, porque eles me ensinaram a questionar. Eles me ensinaram a questionar, então comecei a questionar. Por que a razão, por que existe um vazio dentro de mim? Por que, que a nossa função é só fazer o mal? Não existe bem dentro de nós. Então são essas questões que depois começaram a criar, mas eu creio que não veio por si mesmo, veio através do Espírito Santo convencendo o coração de que algo está mal, porque por nossa natureza não existe algo bom em nós. Não existe algo bom em nós. Lembro-me, depois de uma viagem, eu escrevo isso no livro, de uma viagem, tivemos várias viagens, mas das mais que mais marcaram foi no Egito e na Índia, da principal e na Índia, que houve muito sacrifício de pessoas, e aquilo criou-me um remorso pela primeira vez. Por que dessas coisas? Por que tanto sacrifício? Por que tanta matança? E das sociedades secretas, dos grandes centros que hoje, né? Centros, existem coisas que às vezes é necessário falarmos em particular, centros de acolhimento de criança, é lá onde se tirava as pessoas. Você já deste conta que muitos multibilionários e bilionários, ao morrer, eles escrevem algumas vezes um testamento que a sua parte do seu dinheiro vai para a doação do que é do centro de acolhimento de crianças. Já deram conta disso? Você acha que ele só está a fazer aquilo por fazer? Não, faz parte do sistema. Aquilo faz parte do sistema. É lá onde sai o sacrifício. É lá nesses lugares onde as pessoas, onde eles tiram o tipo de pessoa que os anjos escolhem para matar, para sacrifício. Então eles fazem isso, então entregam, eles doam. A doação não é simplesmente doar, mas também faz parte do sistema. Tem coisas tristes, reais, acreditar ou não, mas são factos reais. E isso me criava indagações e tristeza. Depois da lei, eu comecei agora a imaginar. E aparece um missionário, lembro-me, aparece um missionário, começa a falar de mim acerca de um homem chamado Jesus, que tem o poder de curar, de libertar as pessoas do mal e de Satanás, também dos seus anjos. Mas eu vi com meus próprios olhos, testemunhei pessoas que foram mortas, não estamos a falar pessoas normais, estamos a falar
exemplo de presidente de Estado, presidente de um país, que está a procurar sair do sistema, é morto. Matam família, ameaçam e é morto. Estamos a falar desse tipo de pessoa. Pessoas muito famosas no mundo. Quando está a procurar sair, primeiro sujam a sua imagem, se for famoso, sujam a sua imagem, depois de sujarem a sua imagem, matam. Quando procura sair, nesse sistema não se sai, só se entra e não se sai. É um sistema fechado que só se entra e não se sai. É impossível o ser humano sair em vida, só sai com a morte. E alguns recebem algumas ligações do pessoal, tanto em África como fora de África, mensagens e ligações dizendo como é que você saiu? É impossível sair. Eu sempre digo, eu não saí. Quem me tirou foi Jesus. Jesus é quem me tirou. E esse Jesus também pode tirar qualquer, não importa o seu nível, não importa a área, não importa quão fundo você está, não importa quão fundo é o seu nível, ou quão alto é o seu nível. Jesus tem esse poder de libertar você das garras de Satanás, dos demônios, dos membros das sociedades secretas altos e te dar liberdade. E te dar a oportunidade de falar para você falar acerca da salvação que há em Cristo Jesus. Então, esse missionário falou-me de Jesus e eu aceitei. Depois de tanto falar, eu dizia, não, se esse Jesus que ele está falando para mim é real, eu aprendi a questionar. Se esse Jesus que ele está falando é real e tem o poder de libertar-me, quero que apareça e fale comigo. Eu tenho perguntas. Quero que ele apareça e eu quero falar com ele. De tanto começar a pensar desta forma e questionar se esse Jesus é real, conforme está falando, e é mesmo conforme eles estão a falar, então que aparece. E esse mesmo Jesus, certa vez, eu me lembro, como se fosse ainda hoje, eu escrevo isso no livro, apareceu para mim. E por que ele apareceu? Ele apareceu porque eu pedi que ele aparecesse. Se eu não pedisse, ele não poderia aparecer. O ser mais respeitoso em todo o universo, mais cortês em todo o universo, manso e suave. Ele é manso e humilde em pessoa. Ele é mansidão em pessoa, humildade em pessoa. Às vezes, sem ele falar nada, só mesmo em pé diante de si, você, como se chama? Amor à primeira vista. Aquilo pode ser amor à primeira vista. Sem ele falar nada, só mesmo a sua estrutura. Conheci Satanás, os seus anjos, a sua estrutura, tantos anjos de Deus também conheci, vi-os, mas existe algo extraordinário somente em Jesus. Esse Jesus, eu aceitei ele como meu salvador pessoal, aceitei a Jesus como meu salvador pessoal, e não somente salvador pessoal, mas também como Senhor da minha vida. Eu entreguei a minha vida a ele e, graças a Deus, ele disse para testemunhar aquilo que ele fez na minha vida, principalmente não para o pessoal que não conhece, que acham que aquilo é só simplesmente curiosidade, mas para aqueles que vivem esta realidade, aqueles que estão dentro do sistema, para quando ouvirem dizer, esse Jesus tem mesmo poder, então que apareça também a mim, conforme eu também duvidei. Que duvide, peça a Jesus, se ele mesmo é real, peça mesmo, tem essa curiosidade. A Bíblia diz assim, em Salmos 34, versos 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Se dizer que o Senhor é bom e não ver frutos de bondade na tua vida, estaríamos a mentir. Nós temos que ver, provar, ele tem que provar a nós, na nossa vida, na nossa experiência pessoal, de que Deus é bom, através das suas ações na nossa vida. Não do que vimos na Bíblia, não do que lemos, não do que ouvimos, não. Do que ele faz na nossa vida. É mesmo ele que prometeu. Ele diz, Isaías capítulo 1, verso 18, ele fala, vinde, arrazoemos, diz o Senhor dos exércitos. Vinde, arrazoemos, em outras palavras, venha, vamos conversar de forma lógica. Vamos dialogar de forma lógica. Faça as suas questões e eu vou lhe responder. O pai da fé, Abraão, pai da fé,
nós podemos encontrar essa experiência em Gênesis 15, ou Gênesis 12, 6, 15, 6, onde ele fala que antes de Deus falar para ele que ele foi imputado e considerado como pai da fé, antes ele primeiro duvidou. Ele disse, Deus já me prometeu, olha, eu vou te dar, vai ser o pai de uma nação. E a tua nação será como a estrela do mar. Ele disse, como as estrelas do céu e a areia do mar. Ele disse, não. Como é que eu vou ter a certeza de que o Senhor está a dizer vai se realizar? Vê isso lá. Vê esse diálogo entre Abraão e Deus. Abraão não acreditou na primeira instância. Abraão questionou e Deus lhe mostrou as provas. E depois de Deus mostrar as provas a ele, agora só assim que ele creu. A Bíblia diz, creu e lhe foi imputado a justiça. A mesma experiência, Jacó também, depois de receber a visão da escada dos anjos descendo e subindo, daquela noite ele levanta. Ele já sabia que estava com Deus, mas ele disse assim: Senhor, se o Senhor estiver comigo, olha só, parece que é uma questão anormal. Ele já sabia que estava com Deus e Deus estava com ele, mas ele fez essa questão a Deus. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver comigo, me abençoar por onde eu for, e eu regressar com a tua bênção, neste lugar, eu vou fazer o quê? Eu vou te adorar. O que aconteceu? Deus fez exatamente, mostrou e provou a ele. Quando ele voltou, fez o quê? Adorar. Então, questione. Se estás naquele mundo e acha que a vida está difícil, questione, Deus vai aparecer. Faça esse desafio. Eu fiz e Deus apareceu. Hoje eu testemunho da maravilhosa graça de Deus. Este mesmo Jesus. Então, essa é a razão que me levou a se tornar cristão. Questionar. E estar insatisfeito com a realidade antiga. Hoje tenho a graça de Deus e a paz interna. Amém. Amém.